Essa caneca eu comprei em Cambridge. Todo lugar que eu vou eu trago caneca. Xícara grande, né? Vou falar um pouco sobre a minha família. O termo paulista deriva de os que foram colonizados pela bandeira do apóstolo Paulo. Nada a ver com quem nasce no estado de São Paulo. Até o comecinho do século XVIII, 1700, não tinha nada aqui em São Paulo, nada. A colonização veio daqui, capitania de São Vicente, os tropeiros, feijão tropeiro. A colonização é paulista. Paulista era o Uruguai, que era nosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo capitania de São Vicente, depois capitania de São Paulo e Minas de Ouro, capital Mariana. Aí em 1700 deu a febre do ouro, as poucas pessoas que tinham aqui subiram para lá, né, para ver se pegavam um dinheirinho, e aí começou a vir da Europa, principalmente Portugal, das ilhas do Faial, dos Açores, vir para cá. E a minha família, como Meireles, Junqueira, Figueiredo, a maioria dos cristãos novos, né? Eu sou um mineiro, digamos assim. Todos os meus antepassados vieram de Portugal, mas foram primeiramente para a região de Aiuruoca, Minas, Ilha do Faial, né? 1722. Mas, chegando aqui, meus avós Meireles, meu avô Fábio Meireles Alves, ele e toda a Irmandade, eles nasceram em Santa Rita do Passa Quatro, os Meireles lá de Santa Rita. Depois eles foram para Altinópolis, e o meu avô ficou órfão logo cedo, menino. Mas os tios, Manuel Souza Meireles e outros, os criaram. E naquele tempo, então um sítio para você, sítio era sem alqueires. Então um sítio aqui para você, vai tocando aí de sócio, aquele negócio, depois fazia 18 anos, não, fica para você, e ganhava uma fazenda, era assim. Com meu avô foi assim. E ele se casou com a minha avó Figueiredo. O Antônio Justino de Figueiredo, o meu bisavô, tinha 15 filhos, 15. A minha avó era a 14ª filha, Jacinta. Se casou e foram morar na fazenda São Bento, que era do meu avô, né? Presente do tio Meireles que o criou. Depois a minha avó herdou da parte do Antônio Justino, do Figueiredo, a fazenda São Geraldo, lá na Cobiça, uma fazenda grande, 400 e tantos alqueires naquele tempo. Aí, vizinho lá do São Bento tinha a fazenda Jatubá, do senhor Joaquim Ferreira. Joaquim Ferreira, o pai do Dirceu, do Ciro, do Hélio, da Zilá, da Dirce, enfim. Os grandes amigos do meu pai, Ciro, Dirceu, Elinho. Dos primos do meu pai, que ele sempre curtiu, tem Tambaú e Franca, depois eu vou chegar lá. O irmão do meu avô, o Lilito, Manuel Meireles Alves, Lilito, né, o tio Lilito, ele se casou com a dona Ercília Meireles, irmã da dona Carmen Meireles. Essas duas eram muito ricas, filhas do Manuel de Souza Meireles. E quando o tio Lilito se casou, ele ganhou um dote, digamos assim, muito grande. E eles fizeram a vida deles lá em Tambaú. Toda a irmandade deles lá. O meu avô ficou lá em Altinópolis, nessa fazenda São Bento. E um outro lado da família que o meu pai sempre conviveu e sempre convivia com a gente, uma das irmãs da minha avó, descendentes do Antônio Justino, a tia Anita, Ana, de Figueiredo, casou-se com Fernando Rosa, lá de Franca. E na prole, os primos do meu pai, né, Luizinho, Zé Amélio e Tonho, os três, que meu pai sempre curtiu lá. A vida do meu pai sempre foi Franca, com os primos Zé Amélio, Tonho e Luizinho, da parte dos Figueiredos, e Tambaú, da parte dos Meireles.
Aí vem o Ednan, o Edivar, o José Edson Meireles, que é o Juca Meireles, os mais assíduos, né? Também o Edmo, o Edmar, as primas todas. Então a vida do meu pai sempre foi 99% ligada aos primos de Franca, Figueiredos, no caso Figueiredo Rosa, e Tambaú, na parte dos Meireles, porque o meu avô era Meireles Alves e a minha avó Figueiredo, né? Então foi isso. Quando, em 1949, 1950, vizinho lá da Fazenda São Bento, o senhor Joaquim Ferreira, casado com a Carmen, irmã da tia Ercília, lá, a mulher do tio Lilito, ele era um homem muito simples, trabalhador, casou-se, ficou arquitrilionário, né? Casando com a Carmen, fazenda Jatubá, uma maravilha. E criou os filhos lá que, junto com o meu pai, desde menino, eles se conheceram. Meu pai nasceu e viveu junto com os filhos do Joaquim Ferreira, desde criança, cheirando a coeiro, o Dirceu, o Ciro, o Hélio, a Virgínia, a Dirce, a Zilá, enfim, mas mais os homens, né? Jogava futebol, aquela coisa toda. Em 49, 50, o seu Joaquim Ferreira disse: olha, Fábio, pro meu avô, lá em Jardinópolis tem uma fazenda muito boa, a Fazenda Parnaíba, 160 alqueires, vizinha do nosso primo João Câncio. Você não quer ir para lá com a família? Você vai montar para Ribeirão? E me cede o São Bento que eu quero dar para o Dirceu, que ele vai casar e tal. Naquele tempo era assim, um acertava, eles se acertavam assim, e assim foi feito. Em 1950, o meu avô Fábio Meireles com a minha avó e todos os filhos vieram para morar em Ribeirão Preto e lá na Fazenda Jardinópolis. Lá meu pai se casou e nós três, o Antônio Flávio, o Nico mais velho, depois eu, a Ângela, nós três nascemos lá na Parnaíba, moramos lá. Na hora do parto vai dar a luz em Altinópolis, né? Nos pais lá da mamãe, depois eu vou falar deles. Então, na parte do meu pai, Altinópolis, o tempo todo. E depois, Jardinópolis. Agora, ele só ia visitar Franca e Tambaú a vida inteira. E lá em Tambaú também tinha outros primos, o Samuel, que foi carne e unha com meu pai o tempo todo, filho da tia Lola, que era irmã do tio Lilito, irmã do vovô. E aquele tempo as irmandades eram grandes, né? Tinha muitos primos, muitos irmãos, nossa, 5 filhos, 7 filhos, 10 filhos, era tudo assim, né? Aí meu pai se casou em Altinópolis com a Cidinha Castro, minha mãe, filha do Juca Lourenço e da Salomé. O Juca Lourenço é lá de Candeia, de Minas. E veio, o pai dele foi lá para Altinópolis, logo no final do século XIX, né? José Lourenço de Castro, meu bisavô chamava. Depois morreu o meu avô, que era José Lourenço de Castro, filho. Aí ele tirou o filho e passou a adotar só José Lourenço de Castro. Eles foram todos de Altinópolis. E a minha avó era de Itamogi. 8 irmãos, 9 irmãos. Paula Castro. Aliás, Paula, né? Juntamente com o vovô, aí ficou Paula Castro. O sobrenome da minha mãe é Paula Castro por causa disso. Todos mineiros, todos de Altinópolis. Aqueles princípios cristãos, conservadores, naturais, né? Pega a história de Altinópolis lá, em 1926 fundaram o clube. Quem que foi os fundadores? Todos aqueles, Antônio Justino, Coronel Honório Palma, todos aqueles Figueiredos, todos os Meireles, todos, o meu avô estava lá. Eles eram juízes de paz, né? A cada 2 anos eles votavam. São aquelas pessoas importantes, né? Tinham um banco na praça com o nome deles, sempre. E é uma delícia. Então eu venho daí. Eu sou Meireles Alves, Garcia de Figueiredo, e Paula Castro, né? Eu sou tudo isso. Mas
que eu sou? Eu sou português da Ilha do Faial e veio para cá. 1722 e veio. Agora, os Prado, por exemplo, vieram para cá em 1535. Muitas famílias. Todas cristãos novos lá dessas ilhas portuguesas, que vieram para cá, nas capitanias hereditárias, pegavam um palmo do mapa, toma um palmo do mapa para você, anda 10 dias, fim com um pau é seu, era assim. Então é isso. A minha ligação familiar, de parente, tudo, é Ribeirão Preto, é Altinópolis, muito. Mas os meus pais eram Franca, Itambaú, Altinópolis, sempre. Só que Altinópolis não é a cidade em si, porque todos moravam em Ribeirão Preto, não moravam lá, exceção de alguns primos que moravam nas fazendas, né? Mas eu posso dizer que eu sou de Altinópolis e de Ribeirão Preto. Meus pais eram de Altinópolis, Campinas, Ribeirão também, e Tambaú, Franca, Batatais, toda essa volta aqui. Coisinhas corriqueiras, né? Então é isso. Agora vai chegar meu neto Diogo, em abril, né, de 2016. Diogo, o ancestral, o patriarca dos Figueiredos de Altinópolis, 1823, foi o Diogo Garcia da Cruz. Ele veio, em Altinópolis ficaram os filhos João, Antônio e Joaquim. O meu bisavô é neto do Antônio, que é o fundador de Altinópolis, o Major Garcia. E então eu venho de lá. E agora vem mais um Diogo. Era um nome forte, né? Muito usado naquele tempo.